Oi pessoal, eu sou o Robson Loureiro, professor aqui da Universidade Federal do Ceará e estou iniciando uma série de podcasts a respeito da pesquisa. São gravações livres, onde eu estou procurando deixar registrado um pouquinho daquilo que a gente faz em sala de aula e nas conversas nos grupos com as pessoas que estão a fim de começar a pesquisar. Tomara que ajude um pouco. Eu resolvi começar a nossa conversa a respeito de formas e caminhos metodológicos para pesquisa, que me parece que um dos fatores bastante determinantes para a gente começar a aprender a pesquisar é efetivamente nós procurarmos encontrar uma forma, um caminho que nos seja confortável, né? Se nós conseguimos encontrar esse caminho confortável, então a chance de nós fazermos um bom trabalho de pesquisa é muito grande. E na medida em que nós vamos conhecendo cada vez mais a parte teórica e as fundamentações que sustentam esse caminho metodológico, nós passamos a dominar esse caminho, como quando a gente conhece um determinado caminho para ir da nossa casa até um outro ponto. Então, quando você sabe por que ruas você acha mais interessante passar, ou por que ruas você deve passar para poder fazer o caminho que você quer, nós vamos estar chamando isso agora, nesse momento, numa visão panorâmica de um caminho metodológico, um caminho de procedimentos que estão muito a ver com a metodologia que você vai escolher para fazer suas pesquisas. Isso é muito importante. Nesse sentido, para poder nos ajudar, eu estou trabalhando em cima de um livro de base, né, que se chama Pesquisa Educacional, o Prazer de Conhecer, escrito pela professora Matos e pela professora Vieira. É um livro já que tem alguns anos, mas que me parece assim bastante didático. Ele foi escrito, pelo menos a edição que eu estou tendo aqui como modelo, em 2001. Então a ideia básica é essa, né? Nós vamos procurar então tornar isso o mais útil possível para você. Inicialmente a gente vai começar pensando em termos de 13 caminhos metodológicos com base nesse livro. Aí depois eu vou acrescentar outros caminhos metodológicos, aí tendo por pauta alguns outros livros. Então vamos começar. O primeiro caminho que nós vamos falar é sobre a pesquisa bibliográfica. Bom, a pesquisa bibliográfica, gente, ela vai se caracterizar a partir de vocês entenderem que nós estaremos trabalhando com material que foi efetivamente disponibilizado na forma impressa, ou websites, ou livros eletrônicos, alguma coisa assim. De qualquer modo, é uma pesquisa que vai se dar sobre coisas e assuntos que tenham sido escritos por outros autores, que tenham um reconhecimento acadêmico. Essa é uma das bases da pesquisa bibliográfica. Ela estabelece efetivamente uma sintonia entre a nossa reflexão e o tipo de reflexão ou tratamento de pensamento, de ideias que foram dadas por outros autores. Ela vai estar assim fortemente vinculada a fontes, então. E toda a investigação científica, toda a pesquisa, ela vai requerer uma bibliografia. Eu diria que os elementos bibliográficos estarão presentes em praticamente todas, ou na maior parte, das pesquisas que nós vamos realizar. Agora, a pesquisa bibliográfica, ela não só usa esses fundamentos, como esses fundamentos são o seu objetivo. Ou seja, a realização, a organização, os procedimentos da pesquisa é efetivamente trabalhar sobre a leitura desses registros, né? As informações, os resumos, as citações, as transcrições, as considerações pessoais. Essa é a base da pesquisa bibliográfica. Ela trabalha sobre o material que já existe e que você está dando uma outra combinação para esse material. O segundo, nós vamos chamar de pesquisa documental. A pesquisa documental, ela tem uma vertente próxima à bibliográfica, mas ela é mais vinculada a você trabalhar com dados e com elementos que ainda não receberam um tratamento analítico. Então, você vai estar realizando uma pesquisa documental se você for a pessoa que estará buscando documentos sobre aquilo que você quiser pesquisar, mas que esses documentos ainda não foram colocados de uma forma analítica, não foram analisados por nenhuma outra pessoa anterior a você. Ela é uma pesquisa que vai trabalhar com o estado original dos dados. Veja, é diferente da bibliográfica, onde você pode, através de um livro, perceber e chegar a observar dados que o cara que escreveu o livro, ou a mulher que escreveu o livro,
eles já têm ela formatada. Nesse caso não, nesse caso você vai trabalhar com dados originais. Por isso vai caracterizar uma pesquisa sobre documentos. Em geral, as fontes que ela utiliza são tabelas, estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos adquiridos em instituições, em associações dos mais diversos tipos. Ela trabalha com esses dados que ainda não foram, vamos dizer assim, agrupados e analisados. Alguns autores, eles indicam os jornais, revistas e relatórios como também sendo materiais da pesquisa bibliográfica, tá certo? Agora, a ideia é a seguinte: se os materiais dos jornais, das revistas, que vocês forem trabalhar, eles já tiverem sido tratados, ou seja, se no jornal foi publicado uma tabela ou alguma coisa que já foi tratada, então nós teríamos a pesquisa mais próxima da bibliografia. Agora, se você estiver utilizando dos jornais textos, e você que fez a coletânea de diversos jornais, e você criou uma tabela, você que organizou aquelas informações que estão em diversos jornais, aí então nós temos efetivamente uma pesquisa documental. Aqui eu vou fazer uma leitura que me parece bastante interessante, que foi citado no livro da Matos e Vieira, quando ela utiliza as ideias de Vieira. A análise é construída a partir do estudo dos principais documentos da política de cada um destes governos através do exame de textos, de planejamentos e de relatórios. Durante a realização desse trabalho, constatei que os documentos básicos para análise dos tempos de transição, em sua maior parte, são de difícil acesso, ainda que bastante recentes do ponto de vista histórico. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que, de fato, foi buscar esses dados na base. E isso é o que caracteriza, então, essa pesquisa como sendo uma abordagem da documental. A pesquisa documental ela tem descoberto e trabalhado com fontes de documentos que ainda não foram efetivamente escritos, né? Nós temos, como por exemplo, documentos não escritos, tipo pinturas, tapeçarias, esboços, né, que dizem ou dão elementos, vamos dizer assim, de uma determinada época. Nesse caso, se eu analisar quadros e a partir desses quadros eu criar efetivamente uma forma de abordagem ou ícones, então eu vou estar trabalhando com o que a gente pode considerar documentos. Registros feitos através de imagem, de sons, né, são ricas fontes documentais. Então, a pesquisa documental ela não é fechada única e exclusivamente em textos escritos, tá? Ela pode utilizar outros tipos de imagem, de informações, desculpa, de documentos. Então, ela tem uma outra, tem essa vertente, né? Eu posso escolher e procurar entender uma determinada forma de evolução, de transformação, sei lá, de questões políticas num determinado intervalo de tempo na sociedade a partir de uma comparação entre os filmes, né, que são documentos realizados naquele intervalo de tempo, abordando questões políticas, por exemplo, e a partir disso realizar uma pesquisa tendo os filmes como sendo os documentos que serão trabalhados, e posso comparar isso a outras coisas, como por exemplo a informações efetivas de documentos oficiais políticos, né? Mas é isso. Então vamos agora para a terceira. A terceira é a chamada pesquisa de campo. A pesquisa de campo, gente, ela tem como característica a investigação buscando no espaço mesmo, no locus, buscando no lugar, tá certo? As informações que você quer pesquisar, que você quer tentar encontrar. Uma pesquisa de campo pode ser realizada também se eu for buscar, por exemplo, as memórias de um determinado grupo de pessoas sobre um movimento político ou os movimentos políticos que aconteceram na década de 60 a 70. Isso seria uma pesquisa de campo. Agora, a pesquisa de campo, ela vai buscar essa coleta de dados para pesquisa com pessoas, né? E por conta disso ela vai fazer uso de diversas técnicas, né? Pode ser gravação, entrevista, filmagem, fotografia. Você vai buscar diversos caminhos para a coleta de dados, que é uma outra coisa importante, que é como você está coletando os dados. E existem subdivisões na pesquisa de campo, né, que vieram acontecendo no decorrer do tempo,
e que ganharam tipo um zoom, né? Elas ganharam um foco maior. Então existe a pesquisa de campo ex post facto, existe a pesquisa de campo no estilo pesquisação, existe a pesquisa de campo no estilo pesquisa participante, entre outras, né? Algumas delas a gente vai perceber que a Matos e a Vieira, elas efetivamente subdividiram nesse livrinho delas aqui, nesse livro delas, tá? É um livro pequenininho, mas de muito valor. Então, para a pesquisa de campo, né, é imprescindível você buscar no espaço, naquele lugar, as informações que você vai precisar para trabalhar. E aí a gente vai trabalhar com análise de memória, sobre o que aconteceu, vamos dizer assim, efetivamente com aquela coisa a partir dos relatos, a partir da coleta de dados que a gente vai fazer, né? Por exemplo, eu entrevisto uma série de participantes de um determinado tipo de movimento popular, entrevisto pessoas, e a partir dessas entrevistas eu vou desenvolver então a minha reflexão de pesquisa. Como vocês veem, a pesquisa de campo ela tem subdivisões, né? E agora as pesquisas que nós vamos fazer, aliás, o relato que nós vamos fazer sobre o que vai vir agora são então subdivisões desta pesquisa de campo. E eu vou deixar para depois tentar mostrar para vocês que no início todas essas pesquisas eram denominadas pesquisa de campo. Depois que elas foram, vamos dizer assim, ganhando essas subdivisões baseado em características procedimentais específicas de cada uma delas. A pesquisa ex post facto é um tipo de pesquisa que tem como sendo um dos seus elementos principais a ocorrência de um fato identificado pelo pesquisador. Então, o termo ex post facto é do latim e ele significa a partir de depois do fato. Quer dizer, o que está acontecendo a partir daquele fato que rolou, que se concretizou. E ela observa variáveis que se formam espontaneamente. Tá certo? Eu diria que elas se formam a posteriori, né? Existe um determinado acontecimento e a partir daquele acontecimento aquela coisa começou a acontecer, né? A partir do acontecimento aquela coisa passou a se consolidar. E ela tem como característica a não intervenção do pesquisador nesses fatos, tá certo? Nessa espontaneidade. São fatos que vêm acontecendo espontaneamente. Eu posso, por exemplo, como diz aqui as autoras, comparar dois bairros próximos, né, com características semelhantes, sendo que apenas um deles, em um determinado período, é construído uma escola. Então, depois da construção da escola, a gente começa a observar, junto dos moradores, quais foram as mudanças, vamos dizer assim, significativas, né, observadas a partir da criação dessa escola. E, inclusive, é possível realizar comparações com situações que não se transformaram nas outras circunstâncias. Então, essa é uma pesquisa ex post facto. O que aconteceu depois, a partir daquele fato que nós estamos tendo, que no caso foi a construção de uma escola no bairro. Vamos imaginar que eu vou fazer um pequeno centro cultural. Eu posso lançar esse pequeno centro cultural num bairro qualquer da cidade e eu vou pesquisar qual foi o impacto depois de fundado e depois de começado a trabalhar durante algum tempo esse espaço cultural naquele bairro, como se fosse a escola.